Paz seja convosco, meus amados. Estamos aqui para mais uma semana no nosso grupo Conhecendo Deus. E nessa quarta semana, o tema é o plano de Deus para a nossa vida. Deus tem um plano todo especial para nós, para mim, para você. Não importa a sua condição, a sua realidade, você se encaixa no plano de Deus. E o objetivo dessa semana é apresentar o plano de Deus para a reconciliação do homem e fazer a oração de confissão juntamente com você. Essa oração que é tão essencial e que todo aquele que se aproxima de Deus deve fazer essa confissão. Amados, os pais, geralmente, eu como mãe, quando a gente está esperando os nossos filhos, nós fazemos planos e nós imaginamos o nosso filho parecido com alguém da família. A esposa quer que o filho seja parecido com o marido, o esposo que a filhinha seja parecido com a mulher. E Deus, como um pai amoroso, também, ele faz planos, ele sonha com a nossa vida. E com quem Deus espera que nós pareçamos. Deus, ele já determinou que qualquer pessoa que for a Ele se tornará semelhante ao seu Filho Jesus, conforme diz Romanos 8:29. Antes de fundar o mundo, Deus já havia decidido que nos adotaria em sua própria família, diz Efésios 1:4-5. Toda criança adotada legalmente torna-se herdeira legítima. Paulo diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Como filhos adotados, temos que desejar ser parecidos com Jesus. Recentemente eu vi uma reportagem da filha mais velha do Silvio Santos. Silvio Santos, que é um judeu, ele tem raízes judaicas e ele é uma pessoa de muitos bons princípios. E eu vi aquela reportagem daquela moça, eu não sabia que a filha mais velha dele era adotiva. Enfim, não vou entrar nos pormenores dessa história linda mesmo. Mas eu fiquei olhando para aquela moça tão parecida com a família. E é assim que Deus faz com a gente, quando Ele nos transforma, Ele nos deixa parecido com Ele. Aleluia! Para que o plano de nos tornar parte de sua família se realize, o que Deus procura ver em mim e em você? Deus quer que o busquemos, que andemos em direção a Ele. Para conseguirmos encontrá-lo, Ele está tão perto de cada um de nós que nós podemos senti-lo. Atos 17:27 fala sobre isso. O que Deus nos propõe é muito simples. O homem que se perde pensando em coisas complicadas. Deus só quer ver se temos um coração que o busque verdadeiramente. As pessoas complicam a imagem que têm de Deus. Eu, por exemplo, fui ensinada dentro da religião dos meus pais, antes de me converter, que Deus era Deus que estava no céu, no seu trono. Nós estávamos aqui completamente entregues à sorte e que Deus estava pronto para me julgar. Essa era a definição que eu tinha de Deus. Eu não conseguia enxergar Deus como um Deus de amor, um Deus que me amava, um Deus que estava pronto para me abençoar. Eu não conseguia enxergá-lo dessa maneira. E Deus é aquele que quer nos abençoar. E nós começamos a ter ideias tolas de como Deus seria e o que Ele quer que as pessoas façam. O resultado é que as nossas mentes ficam em trevas e ficam confusas. Em vez de nós crermos naquilo que Deus disse, escolhemos de própria vontade crer em mentiras, em filosofias erradas, em soluções religiosas erradas, baseadas em ideias, em pensamentos humanos, assim como eu relatei para vocês, e em lugar daquilo que está escrito na Bíblia. Essas coisas acabam estragando a nossa fé, a nossa alegria, o nosso relacionamento, nosso interesse de chamá-lo de Pai. Então Deus, Ele quer um coração que busque ser igual a Ele. Buscar a Deus de todo o coração garante que você está no caminho certo? É uma pergunta para você. Talvez você diga assim, mas eu me esforço para buscar a Deus de todo o coração. Mas será que nós estamos buscando Ele da maneira correta?
quero dar o exemplo de Paulo para vocês. Paulo teve um encontro com Jesus lá em Atos 9, a caminho de Damasco. E Paulo também, ele se esforçava para agradar a Deus, cumprindo a lei, matando cristãos, enfim, né, zeloso demais, mas ele era um religioso. Ele não conhecia o Senhor numa revelação de andar junto com o Senhor. Então, buscar a Deus de todo o coração é o nosso grande desafio. E há certos caminhos que aos olhos humanos parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará afastando-se de Deus, encontrando a morte. Recentemente, alguém saiu da igreja na qual eu sou pastora e eu fui perguntar para essa moça as razões dela, enfim. Então, ela achou uma filosofia que ela poderia servir a Deus da maneira dela. Então, se você olhar as postagens dela, ela fala de Deus, ela usa versículos bíblicos, ela fala em nome de Deus, porém, ela não cumpre os mandamentos, ela não obedece às autoridades, ela não está no culto para tomar ceia, por exemplo. Então, é uma pessoa que trilha um caminho que parece correto, mas o final dele é morte. E há certos caminhos aos homens que parecem ser perfeitos, mas o final dele é morte. Então, queridos, na verdade, todos os caminhos não garante, porque há caminhos que ao homem parece seguir, ser certo, mas o final dele é morte. Os nossos olhos, eles precisam estar em Jesus, nos seus princípios e nas suas promessas. E o que precisou acontecer com o apóstolo Paulo para ele entender que não estava no caminho certo? Duas coisas aconteceram com ele. Com Saulo, né? Anterior a ser Paulo, aconteceu a conversão da sua vida religiosa. Os olhos dele foram abertos naquele momento de cegueira. Leia Atos 9 para você entender essa passagem que eu estou citando. E o encontro sobrenatural com Jesus abriu a sua visão para o entendimento da verdade e a prática da palavra de Deus. E a transformação de suas atitudes também. Ananias recebeu instrução de Deus para orientar a Paulo no caminho que deveria seguir de agora em diante. Está registrado lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, em Filipenses também, 3, 8, 9. Então, qual que é a resposta para tudo isso? Paulo precisou ter um encontro pessoal com Jesus, precisou entender as motivações do coração de Deus para a vida dele. E o que estava faltando na vida de Cornélio, né? Que também é uma continuação aí de toda essa conversão, esse alcance de Deus naqueles dias. Diz a palavra de Deus lá em Atos, no capítulo 10, sobre a vida de Cornélio. Ele era um homem bom, porém ele era um gentil. O gentil era um não judeu e nem cristão. E apesar disso, Deus lhe trouxe um entendimento da verdade de Jesus através de um encontro promovido sobrenaturalmente com Pedro. Nesse encontro, Deus usou tanto Cornélio quanto Pedro. Deus teve que tratar em Pedro em relação à sua religiosidade, antes do seu encontro com Cornélio. E através de uma visão alegórica, Deus fez com que Pedro entendesse que a salvação não era somente para os judeus, mas para os gentios também. Cornélio e todos que estavam juntos foram batizados na água e no Espírito. Olha os princípios aqui, queridos, para serem obedecidos. Amém? E faltava nele crer em Jesus e não apenas fazer as boas obras. Olha o que o texto diz, que Cornélio era um bom homem, uma pessoa que tinha as boas obras. Eu conheço pessoas de outras religiões que você vê as atitudes deles, se parecem com cristão, né? São pessoas de bem mesmo, são pessoas que fazem coisas boas, mas não têm a revelação de Jesus, do céu e da eternidade. Então, como podemos nos achegar a Deus se os nossos próprios caminhos só nos levam mais para longe dele? Lá em João 14, 1,5, essa passagem é uma conversa que Jesus teve com os discípulos, porque estava próxima a sua partida.
E Jesus disse aos seus discípulos que estava indo para o céu, a fim de prepará-lo para todos aqueles que confiassem nele. Os discípulos não estavam entendendo nada. Eles não entendiam muito bem o que Cristo estava querendo dizer. Tomé, então, toma a frente assim no supetão e diz para Jesus que eles não tinham a menor ideia de qual era o lugar para onde ele iria, portanto não sabiam o caminho. E olha, observa, queridos, que no início de João 14, nessa conversa que Jesus estava tendo com eles, né, no versículo 6, Jesus ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Cristo não falou sobre um caminho, ele disse ser o próprio caminho. Ele não falou sobre uma verdade, ele disse ser a própria verdade. Ele não falou sobre a vida, ele declarou ser a própria vida. Amém? Então Jesus, amados, ele é a resposta certa para a nossa vida. Abrindo mão dos nossos próprios caminhos, crendo em Jesus e seguindo. Isso é renúncia. Isso é como falar como Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que eu faço então para seguir Jesus? Nós temos algumas atitudes, amados, a tomar. Crer que Jesus é o Salvador que ressuscitou dos mortos. Leia Romanos capítulo 10, versículo de 9 a 11. Primeira coisa é crer em Jesus. E a segunda coisa é confessar que Ele é o Senhor da nossa vida. Confesse Jesus como Senhor da sua vida. Nós precisamos confessar com a nossa boca e crer no coração, é o que diz esse versículo. E o que isso quer dizer? Confessar sem crer no coração não tem valor. Seria falar de algo que não se sente da boca para fora, uma hipocrisia. Acreditar e não confessar também não tem valor. Seria não assumir um posicionamento perante Deus e os homens. Isso é uma covardia. Leia também Mateus 15:8 e Lucas 9:26. Então é necessário confessar com a minha boca, crendo de todo o coração que Jesus é o Senhor e que ressuscitou dentre os mortos. Você já fez a oração confessando que Jesus é o Senhor e que Ele ressuscitou dos mortos? Amém? Vamos fazê-la? Vamos receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas? Você vai repetir essas orientações e essa oração comigo. Amém? Se você nunca fez essa oração, você vai fazer agora, em nome de Jesus. Se você já fez, você vai reafirmar esta oração simples e clara. Diga assim comigo: Deus, eu preciso de Ti. Eu abro a porta da minha vida e recebo Jesus como meu Salvador e Senhor. Agradeço por Jesus ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados, por me dar a vida eterna e por me aceitar como eu sou. Toma conta da minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Eu lhe peço assim em nome de Jesus Cristo. Amém. É tão simples, tão rápido, tão maravilhoso, mas precisa ser feito de todo o coração. Amém? Cumprir a lei e fazer boas obras não garante a salvação. Só existe salvação através da fé em Jesus. Mas, porque só Jesus salva, queridos, não quero aqui ofender ninguém, mas Buda não salva, Maomé não salva, Maria não salva. Todos esses que podem ter sido pessoas boas, aguardam os últimos dias também os acontecimentos finais. Amém? Só Jesus salva, não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, diz a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.